Hoje vamos acompanhar a história de um esqueleto que acabou perdendo o que era mais importante para ele e para os humanos. Sendo assim, ele recebeu uma oportunidade de ressuscitar mais uma vez, porém 20 anos no passado. Portanto, ele começou uma jornada para se fortalecer ainda mais e estar forte o bastante para proteger aquilo que era realmente importante para ele. A história começa com um esqueleto caído no chão, mais especificamente prestes a falecer. Enquanto isso, a pessoa que o criou estava sendo brutalmente deletada da história. O esqueleto praticamente implorava para que as pessoas deixassem sua senhora viva, mas como ele não sabia falar, ele acabou sendo finalizado junto com ela. Ao cair perto de sua mestra, ele se desculpava por não ter sido capaz de protegê-la, além de se lamentar por não ser forte o bastante para fazer isso, desejando apenas que tivesse mais uma chance para poder ser forte o suficiente para protegê-la. Repentinamente ele desperta novamente, pensando que até mesmo estava sonhando. Aparentemente aquele lugar parecia familiar para ele, sem contar que ele recebeu um aviso em sua frente dizendo que sua ressurreição tinha sido completa. De repente uma garota chama por ele, dizendo ser Rúbia, e foi ela quem tinha desperto ele de seu descanso. Percebendo o que a garota disse, ele começou a ligar os fatos até agora, chegou à conclusão de que ele tinha voltado no tempo 20 anos atrás, onde ele tinha sido desperto pela primeira vez. Quando a caveira percebe que aquilo realmente não era um sonho, ele se lembrou de que aquela garota estava prestes a ser apagada por bandidos. Apesar de não ser da conta dele, ele acabou se lembrando de sua mestra que faleceu bem em sua frente, e decide ajudar a garota a sobreviver. Ela então começou a pedir para que ele a colocasse no chão, e ele finalmente conseguiu falar algo, dizendo que a protegeria. Assustada ao ver uma caveira falante, pediu por gentileza para que ele a colocasse no chão, porém a caveira ignorou completamente o aviso dela e continuou seguindo seu caminho. Enquanto ele a carregava, ele recebeu uma mensagem dizendo que um cenário de classe se iniciaria, mas eu vou chamar isso de missão. Enquanto ela pedia novamente para que ele a colocasse no chão, ele disse que eles precisavam se esconder, e assim eles o fizeram, percebendo que tinha realmente algumas pessoas atrás dela. Nas memórias dele no passado, ele pensou que aqueles bandidos cruzaram o caminho deles somente por coincidência, mas na verdade eles tinham sido contratados justamente para apagar a garota da história, justamente pelo fato de eles serem mercenários profissionais. Conforme os bandidos já tinham deixado o local, eles acabaram abaixando a guarda, e ele pergunta se ela era algum tipo de fugitiva. Porém, quando ela estava prestes a dizer que era herdeira legítima de um lorde, ela acabou sendo atacada por uma flecha. Só então o esqueleto percebeu que eles estavam apenas fingindo que não tinham visto ela. O gordo de antes, ao ouvir o que ela tinha dito, ele diz ser o anjo da morte que tinha sido enviado pelo Lorde. Além disso, antes que ele pudesse voltar com ela já falecida, ele pensou em aproveitar o momento oportuno. Porém, graças ao protagonista dessa história, ele acabou conseguindo impedir que ela pelo menos sofresse mais ainda nas mãos deles. Após isso, ele dizia com toda a certeza de que iria protegê-la, portanto não era para ela se preocupar. No entanto, antes de dizer para eles fugirem, ele acabou sendo acertado pelo cara de antes mais uma vez. Pelo viso, essa garota era na verdade a ex-herdeira de um nobre, e o esqueleto estava se lamentando que iria novamente morrer, mesmo tendo acabado de receber sua segunda chance. Mas aparentemente nada foi de acordo com o que ele pensou, e ele voltou novamente para onde ela tinha acabado de ressuscitar ele. Dessa vez ele percebeu que suas memórias estavam completamente intactas, além de que ele agora tinha ganho alguns bônus em suas habilidades também. Como ele precisava agir rapidamente antes que os bandidos chegassem, ele pediu para que ela se escondesse atrás de uma pedra que tinha ali perto. Ruby então pergunta por que ela deveria se esconder tão de repente, e ele conta a ela sobre os mercenários que logo estariam ali por ela. Já que ela não tinha contado para ele sobre os mercenários ainda, ficou impressionada por ele saber que eles estavam atrás dela. Porém ele não tinha muito tempo para responder as perguntas dela naquele momento, e ambos perceberam que os mercenários logo estariam ali. Para poder ter uma chance maior de defender sua mestra, ele pediu para que ela desse a ele a adaga que estava em sua cintura, e assim ela o fez, confiando sua segurança em seu esqueleto que ela tinha trago de volta à vida. Após isso, finalmente ela decidiu se esconder atrás da rocha que ele tinha pedido anteriormente, e não demora para que os mercenários aparecessem mais uma vez. Mas dessa vez, ele se escondeu em uma vala que tinha no meio da estrada, atacando assim primeiramente o atirador, e como recompensa ele acabou ganhando alguns níveis. Mas antes que ele pudesse perceber, novamente ele foi atingido pelo mesmo cara do martelo de antes. Em sua terceira vida, ele finalmente tinha conseguido acabar com o cara do martelo, mas infelizmente ele acabou falecendo novamente. Porém em sua quarta vida, as coisas foram diferentes, já que ele ganhou muito mais agilidade e força. Agora preparado para poder acabar com o pior dos mercenários ali,
ali, ele finalmente conseguiu desferir um golpe que fez com que o cara de antes fosse derrotado. E finalmente ele conseguiu proteger aquilo que era importante para ele. Descobrimos então que toda vez que ele morre, ele volta com as mesmas memórias e a mesma habilidade que ele tinha anteriormente, além de sempre receber um bônus também. Perdido em seus pensamentos, ele acabou não ouvindo muito o que Rubia dizia para ele, pedindo para que ela repetisse o que tinha dito. O pai da garota era o Lorde de um feudo, e a mãe dela deixou aquele mundo logo que deu à luz a ela. Apesar do pai dela ter sido um homem honesto em sua vida, o novo rei era sedento por guerra. Porém, conforme o império crescia, algumas pessoas começaram a ir contra o desejo de guerras do rei, e o pai dela era uma dessas pessoas também. Sendo assim, certo dia o pai dela acabou sendo apagado da história sem dó e nem piedade. Ao ouvir isso, o esqueleto se lembrou de que o rei estava para entrar em uma guerra muito em breve. Guerra essa que chegou a durar 9 anos com o objetivo de unificar as terras. Além disso, após a guerra, aconteceria a ressurreição dos 16 demônios, e aquela garota estava apenas presa no meio do fogo cruzado. Em seguida ele diz para ela não se preocupar, pois a protegeria. Ele disse isso pensando que realmente seria capaz disso, apesar de não ter poder para conseguir impedir a guerra. Porém, para conseguir isso, ele precisaria ficar mais forte, para poder um dia encontrar com sua mestra novamente. Depois dessa conversa, eles decidiram ir até o próximo vilarejo. Enquanto eles estavam no caminho para a próxima vila, ela acabou dizendo que eles precisariam comprar uma armadura para ele, já que ele não poderia andar daquele jeito livremente pelas ruas. Porém, a garota acabou escorregando e quase caindo no abismo, se não fosse pelo protagonista que a segurou, salvando sua vida novamente. Com isso, Rubia acabou soltando um comentário de que ele sempre a estava salvando, e finalmente, após bastante trabalho duro, eles conseguiram chegar no seu destino. Como ele não poderia entrar no castelo, ela entraria e voltaria logo para ele. Preocupado com a segurança da garota, ele pergunta se ela realmente ficaria bem, e de acordo com ela, estava tudo bem. Sendo assim, ela se despediu dele momentaneamente. Pelo menos era isso que ele pensava, já que ele esperou por 1 hora, 1 dia, 3 dias, e nada da garota voltar mais uma vez, até que ele percebeu um senhor que estava carregando algo, reclamando por ter que se livrar do lixo dele. Conforme ele se aproximou para ver o que era que o velho estava carregando, percebeu que era justamente a garota que ele estava esperando esse tempo todo, mas infelizmente, sem vida. Os pensamentos dele era de que ele tinha falhado mais uma vez em protegê-la. Ele então percebeu a presença de 2 pessoas que habitavam o castelo também, percebendo que eles estavam falando justamente de sua mestra. De acordo com eles, a garota tinha se auto-falecido, e ela não passava de mercadoria nas mãos deles. Em certo momento, um deles acabou encontrando com ela, e antes que ele pudesse fazer alguma coisa com a mestra do esqueleto, ele pegou a espada do cara suspeito de antes, que estava no chão, e com sua própria arma, ele apunhalou o cara perverso. Como o cara de antes não tinha como sair daquela situação, decidiu fazer o que o esqueleto pediu, e concordou em cooperar com ele. A caveira pergunta o porquê de aquela garota ter sido deixada ali, e o suspeito responde que foi o dono da estalagem quem tinha levado ela até eles, e isso era tudo o que ele sabia. Ao perguntar quem tinha feito aquilo com ela, o cara responde que tinha sido o líder dos guardas quem ordenou eles a fazer aquilo. Após as perguntas terem sido feitas, ele não permitiu que o cara de antes permanecesse com vida. Além disso, agora ele estava determinado a ir atrás das pessoas que fizeram isso com sua mestra atual. Nesse momento, durante a noite, vemos ele disfarçado com uma capa enorme que cobria todo o seu corpo, e ele foi justamente atrás do líder da estalagem que o cara tinha dito anteriormente, o lançando para longe com apenas um chute. Desesperado por sua vida, o dono da estalagem começou a pensar que eram outras pessoas que estavam ali atrás dele, até que ele acabou deixando escapar que não sabia nada sobre os 2 homens que estavam ali atrás da garota de antes. Ao perceber que o protagonista não era da organização que ele temia, a caveira acabou fazendo com que ele olhasse apenas para baixo. Mas além disso, ele fincou sua espada bem ao lado dele, para que ele assim respondesse suas perguntas adequadamente. Quando ele diz ao dono da estalagem que 3 dias atrás a filha do Lorde tinha ido ali, e sido levada por guardas, finalmente o cara percebeu que o protagonista estava com ela. Além disso, ela acabou falecendo logo após isso, e ele perguntava o porquê de isso ter acontecido com ela. Sem saber o que fazer, o dono começou a querer escapar do protagonista, mas logo ele o perfurou com sua espada para que ele assim não se movesse mais do que devia. Novamente ele perguntou o motivo de ela ter falecido, e o dono apenas responde que ele tinha somente entregado a garota aos guardas. Sendo assim, ele não imaginava que eles acabariam deletando ela de verdade. Além disso, ele revela que o líder da guarda entregava as garotas para a sociedade Necron, para servirem como escravas. Porém, ao dizer isso, uma espécie de maldição foi ativada sobre o dono da estalagem. Com isso, infelizmente ele acabou sendo deletado por essa maldição, e não conseguiu falar mais nada para nosso protagonista. No entanto,
entanto, ele conseguiu pelo menos descobrir que realmente tinha alguma coisa acontecendo de errado. Do jeito que ele estava atualmente, ele ainda era muito fraco, e decidiu pegar a armadura que sua mestra tinha comprado especificamente para ele. E finalmente ele partiu em sua nova jornada de fortalecimento, para que ninguém fosse capaz de derrotá-lo. Não demora para vermos o esqueleto de fortalecendo em uma masmorra, derrotando outros esqueletos também. Quando um outro esqueleto aparece, ele decidiu mostrar sua verdadeira aparência, na tentativa de não lutar mais contra eles. Para evitar lutar contra os mesmos de sua espécie, ele decidiu se retirar daquela masmorra e procurar por uma nova. Porém o chefe daquele calabouço acabou aparecendo repentinamente. Os outros esqueletos, com medo do que o chefe poderia fazer com eles, decidiram lutar contra nosso protagonista, mas facilmente eles foram completamente derrotados. Dessa vez o chefe dali começou a atacar nosso esqueleto. No entanto, como o protagonista sabia perfeitamente onde era o ponto fraco de um esqueleto, o atacou exatamente em seu ponto vital, derrotando finalmente a criatura gigante, e recebendo 5 níveis de uma vez só por ter conseguido fazer isso. Em certo momento, um anúncio apareceu em sua frente, dizendo que uma nova missão tinha sido iniciada. Resumidamente, ele precisava balançar a espada dele 10.000 vezes, e ele ganharia uma habilidade de esgrima no nível 1. Após isso, ele finalmente começou a balançar sua espada incansavelmente, já que por ele ser um esqueleto ele não precisava comer e nem dormir. Perto do calabouço que o esqueleto protagonista estava, vemos algumas pessoas se aproximando, mais especificamente esse gado gordo que estava servindo de escravo praticamente, e uma mercenária profissional. Enquanto isso, a caveira de antes continuava seu treinamento para conseguir sua habilidade de esgrima, mas ele percebeu que aquilo não seria tão fácil quanto ele pensava, já que ele precisava estar concentrado de verdade para que o contador subisse. Logo, ele recebeu uma mensagem que dizia que um intruso tinha invadido a masmorra. Falando nos intrusos, logo o gordo gado aparece com as garotas, tentando se vangloriar dizendo que aquele calabouço não era nada demais para alguém como ele. Além disso, ele tinha levado várias poções de cura, para caso acontecesse de alguma delas se machucar. A ruiva então percebeu que aquelas eram poções de boa qualidade, além de serem muito caras também, e de acordo com o gado, ele apenas precisava que elas torcessem por ele. A mercenária percebeu exatamente o que ele estava de olho, porém era claro que ele tinha muito dinheiro por ter aquelas poções consigo. Além disso, com certeza a ruiva também percebeu isso e estava tentando tirar proveito da situação. Sendo assim, ela iria fingir que torcia por ele, mas quando ele menos esperasse, aquilo tudo seria somente dela. Quando a mercenária estava prestes a dizer que estava contando com o gado, a ruivinha de antes menciona o fato de ela ser uma aventureira. Sendo assim, era bom que ela fosse na frente para fazer o reconhecimento do terreno. Porém, de acordo com o gado, era melhor deixar o reconhecimento de lado, para que assim elas não brigassem. E enquanto isso acontecia, ele estava pensando que iria se dar bem com as duas ao mesmo tempo. Apesar de eles estarem há um tempo dentro da masmorra, nenhum esqueleto tinha aparecido ainda. Para tentar disfarçar a vergonha que ele estava passando, ele disse que isso era somente porque eles ainda estavam no início do calabouço, e mais para o fundo eles encontrariam os esqueletos. Até que de repente eles acabaram encontrando com o chefe do calabouço, porém completamente derrotado. Como a oportunidade da mercenária tinha passado, ela decidiu aproveitar o momento em que o gado estava de costas, e por fim acabar com ele. Porém antes disso, nosso protagonista aparece na frente deles, e o gado pergunta se foi ele quem tinha derrotado o chefe daquele local. Como inicialmente o protagonista não respondeu nada para eles, elas começaram a pensar que era algum tipo de monstro, ou até mesmo um esqueleto dentro da armadura. Mas de repente ele finalmente responde, dizendo que tinha conquistado aquela masmorra. Sendo assim, era melhor que eles fossem embora. O gado então percebeu que pelo tom da voz do protagonista, ele era alguém bem mais forte do que ele, portanto era melhor que ele ouvisse o que ele tinha dito e saísse dali. Depois disso, ele tentou falar com as moças para que eles se retirassem do local, mas a mercenária acabou jogando lenha na fogueira, aumentando ainda mais o ego do gado. Além disso, a garota ainda se fez de moça inocente, fingindo que admirava o cavaleiro que estava com elas. Isso acabou sendo checkmate para que ele entrasse no jogo dela, mas somente para poder conseguir alguma recompensa depois. Em certo momento, nosso protagonista acabou decidindo mostrar sua verdadeira identidade, já que eles acharam uma falta de respeito ele simplesmente aparecer ali sem nem mesmo mostrar seu rosto. Porém isso acabou fazendo com que todos eles ficassem completamente surpresos, até porque não era comum você ver um esqueleto falante usando uma armadura naquele mundo. Depois disso, a caveira pede gentilmente que eles se retirassem dali, já que ele estava ocupado, mas pelo visto o gado de antes estava mais empolgado ainda. A ruiva até tenta avisar ele que era melhor que eles se retirassem, pois ele não aparentava ser um esqueleto comum, mas de acordo com ele era apenas um esqueleto usando armadura, e se preparou para poder enfrentá-lo. O MC até tentou sugerir que ele desistisse, a menos que ele quisesse se colocar em perigo, mas rapidamente o gordinho gado parte para cima do protagonista, pensando que iria se dar bem depois, achando que estava arrasando fazendo aquela cena toda, mas para decepção dele, ele foi atacado pelo MC, fazendo
fazendo com que ele perdesse suas mãos no mesmo instante. Pelo visto, a mercenária de antes acabou ficando admirada com as habilidades do nosso protagonista, e enquanto a ruiva tentava fugir com vida do local, ela acabou sendo atacada pelas costas justamente pela mercenária de antes. O MC, ao perceber que possivelmente a mercenária tinha mirado nele, mas errou, se preparou para ceifar a vida da garota também. Porém, logo ela fica de joelhos, implorando que ele poupasse sua vida. Logo ela diz ser de uma guilda formada por mercenários e ladrões de informações, sendo assim ela poderia ser útil para ele. Com isso, ele finalmente percebeu que ela na verdade não estava mirando nele, mas o tempo todo ela realmente queria acertar a ruiva de antes. A garota então diz que seria problemático para ele se ela fugisse, sendo assim era para ele pensar com carinho, já que ela na verdade o ajudou, livrando ele de um problema maior que aconteceria mais pra frente. Como ela poderia facilmente ter mirado nele e acabado com sua vida? O MC pergunta o porquê de ela ter mirado exatamente na parceira dela. A garota então responde que bastou apenas um olhar para ele, que ela já percebeu que isso não daria certo, sem contar que aquela ruiva na verdade não era parceira dela. Ela apenas tinha levado a garota com ela, para que futuramente ela fizesse o mesmo que tinha acabado de fazer. Após isso tudo, ele apenas disse a ela que ela poderia pegar o que ela quisesse e fosse embora, mas não era para ela atrapalhar no treinamento dele. Mas ainda assim a garota queria ser útil para ele de alguma maneira. De acordo com ele, ele não precisava da ajuda dela, sendo assim era melhor que ela saísse dali logo. No entanto, ele mudou de opinião ao perceber que ela tinha dito sobre informações, e ela, empolgada com o interesse dele, pergunta o que ele gostaria de saber. O MC então pergunta se ela sabia alguma coisa sobre a sociedade necro, e aparentemente isso era uma informação de alto nível que ela possuía. Mas antes de falar o que sabia para ele, ela disse que tinha uma condição para isso acontecer. Mas pelo visto ela não compreendeu bem a situação que ela estava, já que somente pelo fato dele ter poupado sua vida, já era para a condição dela ser atendida. Apesar dessa ameaça, a mercenária diz que seria difícil ele descobrir o que ela sabe sem que fosse realmente membro da guilda que ela fazia parte, ainda mais com uma aparência como a dele. Ao ouvir isso, ele finalmente decidiu ouvir qual era a condição que a garota tinha, e ela gostaria de ser aliada dele. Quando ela disse isso, ele recebeu uma mensagem do sistema novamente, que dizia que numa nova missão estava para se iniciar, mas referente àquela garota em sua frente. Como ele tinha ficado em silêncio por um tempo, ela perguntou se ele tinha ouvido o que ela tinha dito recentemente. Ela, se lembrando do que ele tinha dito, de que estava treinando, disse que poderia ajudá-lo com o treinamento dele, além de passar as informações que ele precisava também. Porém, ele assegurou facilmente, pensando que talvez não fosse uma boa aceitar ela como sua aliada, já que ela acabou com uma companheira humana sem pensar duas vezes. Sendo assim, fazer dela uma aliada poderia ser uma faca de dois gumes, já que ele não queria ser atacado pelas costas. A mercenária então, ao dizer que, se tivesse que falar alguma coisa, seria de que ela era mais parecida com ele do que com os humanos. Seguido disso, ele pergunta o que foi que ela quis dizer realmente com isso, e ela responde que a raça humana sequer a via como humano realmente, além de que a única coisa que os humanos realmente tinham interesse nela, era na saúde dela, se é que você me entende. Sem falar que, era algo parecido que acontecia com o esqueleto. As pessoas apenas o enxergavam como um monstro que precisava ser apagado da história, e isso sempre se repetia quando um humano o encontrava. Em seguida ela começa a falar algumas coisas sobre a sociedade necro, revelando que eles eram um sindicato obscuro em fabricação de substâncias alucinógenas e outras coisas também, além de ser composta por lords de várias partes do reino, por isso diziam ser algo de escala gigantesca. Porém, apesar disso tudo, ninguém sabe a identidade do chefe desse sindicato, mesmo a localização da sede dele. Ela então pede desculpas ao MC, pois isso eram as únicas coisas que ela sabia realmente, e qualquer informação acima disso era concedida apenas para aqueles que estavam no topo de sua guilda. Foi por isso que ela fez a proposta para ele. Assim ele caçaria os humanos da mesma maneira que eles caçam os monstros também. Portanto, ela levaria os alvos da caça até o calabouço, e a experiência que ele ganharia seria bastante, e em troca ela subiria no ranking de sua guilda também. Assim sendo, ela poderia finalmente dar as informações que ele buscava, além de que tanto ela quanto ele sairiam ganhando com esse acordo. Como ele ainda estava um pouco inseguro com a proposta da garota, ele decidiu fazer uma pergunta antes para ela, perguntando se ela não hesitaria em ajudar a apagar os companheiros humanos dela, e ela responde que definitivamente ela não se importaria com isso. Ao ouvir o que ela tinha dito, eles finalmente tinham um acordo então, e agora ambos trabalhariam juntos para poder conquistar seus objetivos. Se você quer ver a continuação dessa história, não esquece de deixar o seu like. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família, e até a próxima.